quadro Conectados recebe a restauradora Valéria Pirola. Valéria, seja bem-vinda ao nosso programa. Conta um pouquinho pra gente sobre a sua profissão. Primeiro, um pouco sobre você. Você é paulistana, radicada aqui em Araraquara. Então, conta um pouquinho, né? Como você veio parar aqui em Araraquara? Como você virou restauradora? Então, Adriana, nasci em São Paulo, capital, morei lá até os 7 anos de idade, e por conta do emprego do meu pai. Vim para Araraquara, menina, tinha uns 7 anos, estudei toda a minha adolescência aqui e fui para São Paulo para fazer faculdade. Fiz faculdade de publicidade, que foi uma escolha imatura da minha parte, né? Fiz publicidade, depois vi que era bem aquilo. Eu vi que não era nada daquilo. Aí voltei para Araraquara, insisti mais um pouco, vi que realmente não era isso, e aos 28 anos de idade que eu decidi ir para Ouro Preto fazer o curso de restauro. Como que você descobriu essa vocação? Porque meu pai, na verdade, ele mora há mais de 20 anos em Ouro Preto. Ele é professor da Federal em Ouro Preto. Então, desde criança eu ia para as igrejas e tal, e eu tenho memórias assim da infância do pessoal trabalhando nas igrejas no restauro. Mas eu achava aquilo um serviço assim, imagina, eu jamais seria capaz de restabelecer aqueles fragmentos. Como que o pessoal consegue, mas isso ficou na minha memória, eu sempre passava as férias por lá. E numa dessas idas a Ouro Preto, em férias, eu fui ao restaurante do professor Silvio. O professor Silvio, ele dá aula de restauração de telas na FAOP. E eu estava com meu pai almoçando lá, o Silvio me falou assim: poxa vida, Valéria, você tem seu pai, sua mãe, todos ligados estão à arte, por que você não faz um curso de restauro? Eu falei assim, gente, será que é isso? Aí fiquei assim com uma vontade enorme de iniciar o curso. Por fim, fiz o curso, retornei em 2005. E como que funciona o processo de restauração? Dá um exemplo, né, para a gente conhecer melhor, né, Sim, o teu trabalho. claro. Como funciona? Antes de você ser restauradora, você precisa ter a noção de conservação. Então você precisa identificar as causas de deterioração das obras, seja uma infiltração, seja ataque de insetos xilófagos, que são os cupins. Uma vez detectados esses problemas, aí então entramos com a ação, né? O restauro em si, o ato de restaurar essa obra. E a restauração, na verdade, é o quê? Você devolve a estabilidade à obra. E é importante ressaltar do trabalho de restaurador, que o trabalho de restaurador, ele restabelece a unidade potencial da obra sem cometer uma falsificação artística. Porque o que acontece muito, pessoas com habilidade manual, artística, veem uma tela esmaecida pelo tempo e pintam por cima dessa tela. Então, na verdade, elas estão cometendo uma falsificação artística. Na verdade, Restaura, né? Isso não é restauração. Valéria, atualmente você está com algum projeto? Alguma coisa aqui na cidade? Eu soube que tem alguma coisa na igreja de Santo Antônio. Conta um pouquinho para nós. Isso, Adriana. Eu estou com um projeto de restauro do acervo de telas. São 3 telas em maruflagem. A igreja de Santo Antônio foi tombada pelo patrimônio do município em 2007. A maruflagem é uma técnica, que é o seguinte: o pintor, ele elabora, pinta a tela e cola na parede. Essa cola chama marufle, que é uma cola extremamente forte para colar realmente na parede. Como uma estampa. Como se fosse um elemento decorativo, exatamente. Mas essa técnica, a maruflagem, veio da França no século XIX e chegou no Brasil nas primeiras décadas da República. Mas não se adaptou ao clima do Brasil. Foi muito pouco feito maruflagem aqui no Brasil. As maruflagens feitas estão com problemas, porque essa técnica, essa técnica não é muito adequada à conservação da obra, porque ela absorve toda a umidade da parede. Além disso, as trepidações do prédio também. Então, se a parede sofre uma rachadura, logo a tela, como está colada na parede, sofre rachadura também. E é o caso da igreja de Santo Antônio. Então, tem uma linha férrea agravado pelas infiltrações que a igreja está sofrendo. Ela está com infiltração no forro, na formação toda. A partir de então, eu elaborei o projeto e está sendo encaminhado por vias legais.
como restauradora. Como é essa dedicação? O que é para você ser restauradora? O restaurador, como que eu definiria a profissão de restaurador? O restaurador, ele cuida do patrimônio artístico. Você, como restauradora, como você se define? Eu me defino exatamente assim. Eu acredito que uma cidade que não preserva o seu patrimônio é uma cidade abandonada culturalmente. É uma cidade à marginalidade de sua própria história. E eu vendo uma entrevista do professor João Cândido Portinari, que perguntaram para ele o seguinte: professor, qual é a importância de resgatar a memória do legado do seu pai? E ele citou Chopin, que foi uma citação perfeita assim, para mim, que diz assim: a arte é o espelho da pátria. Um país que não preserva seu patrimônio jamais verá a imagem de sua própria alma. Então isso define a importância de se preservar o patrimônio, a importância do profissional do restaurador enquanto agente participativo desse processo todo. Valéria, para quem quiser então trocar uma ideia, saber um pouquinho mais sobre você, o trabalho, como vai ser esse trabalho na igreja, quais são os seus contatos? Tem um e-mail, valpirola@yahoo.com.br, o meu Facebook é Valéria Pirola. Valéria, obrigada pela presença. Regina, obrigada. Eu que agradeço, Adriana, pelo espaço. Muito obrigada. E esse foi o Conectados de hoje.